Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação em corte aí da imprensa esportiva de todo o Brasil, repercutindo tudo, né? O Flamengo que venceu o Vasco por 1 a 0 no primeiro confronto aí das semifinais do Campeonato Carioca. Vamos ver a imprensa aí repercutindo as grandes elogios aí ao Mengão de Filipe Luiz, que venceu mais um jogo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. O Flamengo entrou na porradaria do Vasco, coisa que ele não deveria ter entrado, mas aí é aquela coisa do jogador de futebol, machão, me deu, eu vou te dar uma já já no próximo lance, tá? E aí ficou aquela maluquice, né? Cartão amarelo para tudo quanto é lado. E o que é pior, o futebol caiu. Tecnicamente, o nível do jogo ficou lá embaixo. Não conseguiu subir. O Flamengo não conseguiu se impor no primeiro tempo. O Vasco teve pelo menos 3 grandes chances e o Flamengo bateu uma falta do Pulgar e olhe lá. Então, gente, não foi bom o primeiro tempo do Flamengo. Acho que muito por essa pilha de entrar naquela coisa do Vasco, de jogar final de Copa do Mundo, de dividir tudo com o coração na ponta da chuteira. Tá? O Flamengo não precisava disso. O Flamengo tinha que ter acalmado o jogo, como acalmou no segundo tempo. No segundo tempo, depois do intervalo, quando com certeza o Filipe Luiz deve ter dito para a gente, vamos parar de brigar. Nós não estamos disputando o UFC. Vamos jogar bola. Vamos fazer o que a gente sabe. Vamos botar a bola no chão e vamos jogar bola. E aí foi o que o Flamengo fez no segundo tempo. Dominou o Vasco. Acho que mereceu a vitória, principalmente pelo que fez no segundo tempo, mas fez um primeiro tempo abaixo. E mesmo no segundo, quando dominou o Vasco, não foi aquele Flamengo avassalador que a gente conhece. Não foi. Então, a verdade é que acho que ficou devendo um pouco, sim, mas ganhou, né? Nessas horas, o que interessa é você ganhar, é você faturar o clássico. E isso o Flamengo fez. Então, é o que interessa, é o que nós temos que esperar no jogo de volta, que eu acho que vai ser bem mais fácil, e, eventualmente, numa final contra o Fluminense. Contra o Volta Redonda, acho que será, se for o caso, um passeio, mas contra o Fluminense, provavelmente não. Já não vai ser tão fácil. O Fluminense é um time que sabe como atrapalhar o Flamengo. Já começou a entrevista do Filipe Luiz. E a Flá TV, para variar, está aqui bundando. Finalmente aqui a entrevista do Filipe. Então, tem que jogar mais, tem que voltar a jogar mais. Acho que o time ficou um pouco abaixo hoje, mas o gol do Bruno Henrique, cara, que golaço, que coisa linda, né? Ele limpa com a perna direita, e o Bruno Henrique é destro, é bom lembrar disso, o Bruno Henrique é um jogador que a perna dominante dele é a destra. Ele limpa com a direita e mete um canhotaço espetacular, né? Que gol lindo, indefensável. Gol de placa. O Jonathan diz assim, molharam gramado de plástico, time pequeno. Aí vocês molham sempre, gente. Vocês molham sempre, não adianta. Aliás, todo mundo molha qualquer granado, de plástico, de grama, mostra. Vão molhar sempre. Sem clubismo, BH é seleção ou seria outro atacante avançado melhor que ele? Cara, eu gosto muito do Bruno Henrique. Gosto muito do Bruno Henrique, mas não acho que ele seja centroavante para a seleção hoje em dia, não. Primeiro que ele não é centroavante. É sempre bom a gente lembrar que o Bruno Henrique está jogando improvisado. A verdadeira posição do Bruno Henrique é de segundo atacante pelo lado esquerdo. Ele não é ponta, mas ele é um segundo atacante pelo lado esquerdo. Ele está jogando centralizado, praticamente. Hoje o Plata jogou a maior parte do tempo na direita, depois foi para a esquerda, e o Bruno Henrique foi quem ficou mais centralizado. Então, ele está improvisado. E improvisado assim, eu não acho que ele seja jogador de seleção, não. E até na esquerda, gente, tem muito garoto novo bom. Nós estamos com uma geração de atacantes. Falta o centroavante, concordo com vocês. Mas, de lado de campo, nós temos fartura. E o Bruno Henrique, para mim, o melhor momento dele é quando ele joga do lado de campo. Jorge Laspec. Salve, Renato. Apesar da vitória, precisamos falar sobre Arrascanteio. Errou quase tudo. Quase ia fazer um gol olímpico. Hein? Meteu uma na trave. Entrou em ritmo de carnaval ou é a maldição da camisa 10? Só falta essa. A maldição da camisa 10. Só faltava essa, né? O Arrascaeta agora sumiu por causa da camisa 10.
Não, acho que o Arrascaeta, como sempre, está com problemas físicos. O Arrascaeta dificilmente está na ponta dos cascos fisicamente. Isso é uma realidade que eu acho que nós temos que começar a nos acostumar com ela. Ele já está com 28 para 29 anos, né? Deixa eu ver exatamente qual é a idade do Arrascaeta. E o fato é que ele tem problemas. Ele teve problema no pubis, ele teve problema no joelho, ele está longe de ser um jogador são, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a se acostumar com isso e o Flamengo tem que começar, sim, a procurar. Ele tem 30 anos já. Ele é de 1º de junho de 2024. Ele faz 31 anos nesse ano de 2025. Então, ele não é mais garoto e eu acho que dificilmente nós vamos voltar a ver o Arrascaeta tinindo 90 minutos. O que nós vamos poder ver daqui para frente são lampejos do Arrascaeta. São, eventualmente, uma partida muito boa. Outra, ele aparece em parte da partida. Hoje, por exemplo, eu acho que ele não apareceu em momento nenhum. Tirando o escanteio que ele bateu olímpico, que a bola bateu na trave, não viu o Arrascaeta surgir em momento nenhum. Tentou passes, que eu acho até exagerado, teve uma bola cruzada que veio para ele no lado esquerdo, que já era para ele dominar e bater, e ele, mais uma vez, tentou cruzar para dentro da área para buscar alguém. Esse é um problema sério desse time do Flamengo. Ele é tecnicamente tão dotado que ele está sempre querendo enfeitar um pouco mais a jogada. O cara já está em posição de chute, mas ele tenta a bola para o passe para um outro jogador que estaria supostamente em posição melhor do que ele para concluir. Aí o cara, no meio do caminho, perde a bola. O zagueiro corta. Enfim, isso é um defeito que eu acho que o Felipe Luiz, aos poucos, vai ter que começar a corrigir. O time do Flamengo toca demais a bola dentro da área, quando eu acho que já não é momento de tocar. Dentro da área é para bater, é para chutar. Limpou, chuta. E hoje, por exemplo, o Arrascaeta teve uma bola limpa para chutar e ele preferiu devolvê-la para dentro da área e aí a zaga do Vasco cortou. Mas concordo com você, o Arrascaeta, para mim, já começa a viver os seus últimos anos e o Flamengo, que já há muito tempo deveria ter buscado um substituto dele, agora vai ter que se preocupar ainda mais. Né? O De La Cruz, para quê? Né? O De La Cruz é um jogador importante, gente. O De La Cruz é um jogador muito bom e que precisa ser bem aproveitado, tem que ser potencializado. Para isso, ele tem que estar bem fisicamente, com confiança, para render o que pode render para o time do Flamengo. Tá? O Thiago Fonseca criticando aqui 10 mil torcedores com a taxa da festa no lugar do estádio. Será que sobra algum dinheiro para o Vasco? Provavelmente não, sobrar vai ser muito pouco. E o Márcio Borges, lá em Berlim, o Flamengo venceu o jogo pelo coletivo, o time individualmente muito abaixo, também achei, só gostei do Pulga. Ele diz aqui que o Gabigol nunca iria fazer esse gol que o Bruno Henrique marcou, e ele, Bruno Henrique, na opinião do Madison, é ídolo mesmo. Gustavo Ramos, ele fala aqui que o Bruno Henrique é sacanagem, ele está em Adelaide, lá na Austrália, valeu. Wagner Reis, rumo a mais um título. André, a freguesia continua. Boa noite para o Ronald de Valência. Daniel Ribeiro também elogiando o rei dos clássicos, Bruno Henrique. O Renan Portela, do Clube de Membros, dizendo que esse público no clássico nem deveria envergonhar a federação, os dirigentes. Ele até gosta do jogo pegado no primeiro tempo por entretenimento, mas não favorece ao Flamengo. Concordo. Precisamos de estratégias para fugir disso, diz o Renan. O Márcio Nassif, depois do gol, o Flamengo administrou o resultado. Se tivesse forçado, ampliaria o placar, na opinião dele. E o Felipe Alvim Kinetti, que também é do Clube de Membros, pode marcar em Marte o próximo jogo. Freguês é freguês, diz ele. João Lennon de Jesus conosco, muito obrigado pela sua mensagem. Está lá em Rio do Oeste, Santa Catarina. O Rodrigo Barbosa falando que o Bruno Henrique é o pai de todos. O Wilson Rocha também com a gente. O Júnior Almeida, 31 jogos. Nos 31 últimos jogos, são 18 vitórias do Flamengo, 2 do Vasco e 11 empates. Nos 20 últimos jogos, 17 vitórias do Flamengo, 2 do Vasco e 2 empates. Renato Silveira, todo mundo, Siqueira, todo mundo elogiando aqui o Bruno Henrique, chamando de rei dos clássicos e destacando mais uma partida que ele marca um gol importante. Muito bem, vamos aqui ver o pessoal do Superchat, então. Primeiro aqui o pessoal do Clube de Membros, o Lincoln Matheus, que é membro de 17 meses. Muito obrigado, Lincoln, pela mensagem. O Matheus Albuquerque está sempre conosco aqui. Incrível como o Bruno Henrique, além de carrasco em clássicos, faz muitos gols no Newton Santos. É verdade. Sempre crava. E que entrevista infeliz do Verratti, dizendo que o Flamengo sempre ajudado, esqueceu o que fez o Varela. O que fez o Varela, pois o Verratti se perdeu muito hoje, né?
em campo, comportamento irracível, ele que é um ótimo atacante, também não gostei do Verratti, não. Aliás, os 2 primeiros gols, Matheus, do Bruno Henrique, em 2019, no Carioca, foram nesse estádio contra o Botafogo. Ele entrou e decidiu o jogo. José Carlos Barros, Rossi monstruoso, o Vasco teve chance, o Flamengo jogou mal o primeiro tempo, o Rossi foi bem. O Byron Santos, comprei a camisa com o seu cupom na Clube Rock, camisa linda do RHCP, de ótima qualidade, muito top. Que isso, Bruno Henrique 27. O Byron, as camisas lá do Clube Rock são muito bacanas, de qualidade. Cara, você lava, põe para secar num cabide, ela já sai assim, ela não amassa, é muito legal. Vale a pena. Ótima compra. O Alberto Mussa, do Clube de Membros, essa é a vitória 100 do Flamengo sobre o Vasco em Cariocas. É verdade, tem isso também. O time grande que mais perdeu para o Flamengo nessa competição. O Flamengo ganhou 98 contra o Fluminense, 95 diante do Botafogo. Mais um número importante, bem lembrado pelo Alberto Mussa. Eduardo Drummond sacode no Vasco, tem que entrar no calendário de eventos do Rio. O Brasil Family, lá nos Estados Unidos, fala Maurão Tales aqui de Kentucky, né? KY, acho que é Kentucky. Abraço para você também, do caro Tales. O Marco Quintanilha, vamos ter muitas alegrias com o Alisson, a mulher que é debochada. E ele vai para cima, é um jogador interessante, promissor de fato. Safira Parente conosco também, dizendo que os meninos da base vêm entrando bem. Matheus Gonçalves renovou o fôlego do time, o Alisson parece muito promissor, merece mais minutos. Eu gostei da entrada do Matheus hoje, participando muito do jogo, pegando na bola, iniciando jogadas, roubando bola, gostei. O Gui Podcast, corintiano, respeito muito o seu trabalho, mas você errou na Jovem Pan, a torcida do Corinthians não vai durante o jogo. Se for vaiar, é depois. Tem torcida que vai até antes do jogo e você sabe bem. Não a fiel. G, não sei qual é o seu nome, mas digamos que seja esse. O que eu falei é que em toda a torcida há vaias com bola rolando, o que for. Qualquer torcida tem. A organizada no Corinthians não vaia. Muitos que vão a Itaquera não tem essa não tem essa atitude, mas sempre tem quem vai. Sempre tem quem vai. A torcida tal não vai. Não existe a torcida tal não vai. Não existe. Isso, na minha opinião, não existe. Aliás, já havia a torcida do Corinthians não só vaiar durante o jogo, mas no jogo contra o Flamengo, nos anos 90, quebrar o estádio na noite das garrafadas. Foi muito pior do que vai. Então, desculpa, mas nós respeitosamente pensamos de forma diferente, isso não é problema nenhum. O Daniel Bertão Lins, achei que o Plata ia ser um novo Berrio, mas vem se mostrar versátil e inteligente nas jogadas. Ele é um jogador mais interessante, de fato. Ele hoje inicia a jogada do gol, inclusive. Aliás, quem inicia é o Léo Pereira, e ele recebe, faz o passe no pivô, né? E o Bruno Henrique domina, gira e faz o gol. Luiz Felipe, Eric Faria, funcionário da Vasco TV? Não entendi porque fez essa pergunta. Luiz, o Eric fez um ótimo trabalho hoje, ele é um jornalista sério, repórter por décadas na Globo, cara competente, hoje ele é comentarista, e ele fez os comentários sempre como deve ser. A ótica dos dois times. O Vasco precisa disso, o Flamengo precisa daquilo, e é assim que tem que ser. André Pimentel, particularmente gostei desse formato de comentar o jogo após a resposta do Felipe. Outra, Felipe vem sendo provado e mostrando capacidade de evolução, sem dúvida alguma. O pessoal está pedindo, André, esse tipo de abordagem, então a gente fez hoje a experiência, acho que funcionou. Raíssa Melo, hoje no banco, Felipe Luiz não tinha muitas opções, muitos de fora. Preocupa por hora? Não, porque ele está justamente fazendo essa gestão, mas lá na frente vai ficar complicado. Nessa sequência de jogos vai ter sempre problema. O João Augusto Antoniol, na sua opinião, com o retorno do Vinha, o Flamengo deveria trabalhar com 3 laterais, negociar um ou trabalhar com o Alexandre como zagueiro. Muito cedo pensar nisso, João. O Alexandre tem um contrato, se eu não me engano, até o final desse ano. O Vinha vai chegar no segundo semestre. Ficaram todos. E ao final do ano vão avaliar a condição do Alexandre, como é que está, se renova, não renova, se vai ser zagueiro. É muito cedo pensar nisso. Elmer Araújo. Saudações, vi imagens do Pedro tratando com o time. Tem informações do achismo se ele vai estar disponível para o início do Brasileiro? Não vai estar. Acho, inclusive, pelo que eu conversei com pessoas do clube, inclusive consultando o departamento médico, a probabilidade de eu jogar em abril é pequena, muito pequena, porque normalmente são no mínimo 9 meses de recuperação desse tipo de lesão. O 9º mês da cirurgia vai ser completado na véspera da abertura do Mundial de Clubes. Ele fará 9 meses da cirurgia, dia 13 de junho. O Mundial começa dia 14, o Flamengo joga dia 16 lá na Filadélfia, né, contra o Esperança da Tunísia, é o primeiro jogo do Flamengo. Tá? Então, se ele voltar em maio, já vai ser uma volta muito, muito antecipada. Em abril, seria algo para revistas de medicina, para artigos científicos, sei lá o quê. Muito pouco provável. Se acontecer, eu acho também que é loucura forçar a barra. Não deve forçar, minha opinião. Tá? Genilton, do Mix Video, o Flamengo jogou abaixo, mas acredito na evolução. Um jogo muito peculiar, mas o Flamengo também jogou abaixo, também muito em função, acho eu, porque entrou na pilha. Neide Oliveira Cotrinho, Racing bem forte para Libertadores. Amo você. Obrigado, Ney, pela declaração de amor. O Racing
vem forte, mas não sei. A Libertadores é uma competição mais difícil. Vamos ver como é que o time vai se comportar. Tem que ter mais diversidade de jogo. Fabrício SL, acha Bruno Henrique Marco Gabigol como ídolo? Para mim, sim. Cara, nem vou discutir isso, o Fabrício. O ídolo se faz de várias maneiras. E o Bruno Henrique é um jogador, para mim, indiscutível. Adan Querino, Varela foi muito bem hoje, concordo, mais um elogiando Varela. Jefferson Silva, boa noite. Sabe se no CT algum dos campos é sintético? Que eu saiba, não. Se não, acho que valeria para a preparação desse tipo de jogo, pelo menos até um desfecho dessa discussão do sintético? Pode ser interessante, mas eu, sinceramente, não sei se é interessante fazer esse investimento. Não sei se vale a pena para eles. Honestamente, não sei. O Emerson, estratégia do Vasco, tirar o Flamengo da zona de conforto. Pois é, não adiantou, perdeu, né? O Idon Maximiliano Pérez Neto, fica claro que o Bruno Henrique hoje é mais centroavante que o Gabigol. Faltam quantos gols para ele chegar ao 100º? Mais um gol. Tem 99 com a camisa do Flamengo. Cadê o Boina? O Barão Santos pergunta. O Boina não apareceu ainda não. Até agora não apareceu. Marlon Miller, Bruno Henrique Monstro, manda um abraço para Floripa. Um abraço para a galera aí em Florianópolis. Valeu, Marlon. O Barão Santos novamente aqui. Qual a sua banda carne moída preferida? Não entendi a pergunta. Carne moída, já elogiei lá no Bopismo. O Eric Faria, para mim, é um baita profissional. Concordo com você, Thiago Tavares. E acho que as críticas aqui foram totalmente sem sentido. Ele está fazendo o trabalho dele. Quer que ele fale o quê? Do Flamengo? Tem que falar dos dois times. Ele fez isso o jogo inteiro. Tá? Vamos ver aqui o pessoal também do Pix, né? O pessoal que mandou aqui pelo... É o seguinte, galera, vamos lá. Flamengo e Vasco e Flamengo se enfrentaram. Antes de mais nada, o público presente aí de 10.966 pessoas. Apenas isso um público presente, tá? E eu vou ser bem sincero, eu não esperava nada além disso. Eu esperava um fiasco mesmo, porque estamos falando de um sábado de carnaval no Rio de Janeiro. O Engenhão Newton Santos tem uma entrada horrível, o acesso é péssimo, a gente sabe disso. Estamos falando de ingressos extremamente caros para um campeonato que está esvaziado, é um campeonato que não vale de nada. Tem o jogo da volta no próximo sábado, ou seja, a maioria dos torcedores prefere investir, digamos assim, nesse ingresso caro no jogo da volta. Então tudo conspirava contra a ida do torcedor ao estádio Newton Santos e, obviamente, um cenário de um estádio lotado, como é chamado o clássico Flamengo-Vasco, clássico dos milhões. Mas de milhões não foi nada, foi muito pelo contrário, um Newton Santos vazio diante de um campeonato esvaziado, e os torcedores que foram lá não viram um grande futebol, não. A começar no primeiro tempo, gente, nos primeiros 25 minutos, 5 cartões amarelos no jogo, o jogo pegando fogo. No primeiro minuto, o Piton levou amarelo, depois de forte entrada em Wesley, depois aos 3 minutos o Pulgar foi quem levou amarelo, depois a entrada no jogador rival. Então não foi um bom futebol praticado no primeiro tempo, não. Acho que no primeiro tempo o Vasco da Gama foi melhor na sua estratégia. Nas estratégias, quem se saiu melhor foi o Vasco da Gama. Porque, inclusive, na primeira etapa, o Vasco foi quem foi mais perto do gol, quem chegou mais próximo de balançar as redes. Mas não conseguiu. Será algo importante aqui, mas não era nada importante não. Mas não conseguiu. E aí o Flamengo, como eu disse, no primeiro tempo não foi muito bem, até porque a gente precisa levar em consideração que o lado esquerdo do Flamengo foi todo improvisado. O Felipe Luiz começou o time titular com Varela improvisado na lateral esquerda, deixando o Ayrton Lucas como opção no banco de reservas. O De La Cruz ficou como opção no banco por ser uma grama sintética também. No primeiro tempo, vários jogadores que costumam se destacar não foram bem. Leia-se, Léo Ortiz, que inclusive fez uma das piores partidas com a camisa do Flamengo, se não foi a pior. O Gerson foi mal no primeiro tempo. O Arrascaeta muito mal no primeiro tempo, muito mal mesmo. Então, um jogador... E o próprio Luiz Araújo. Só que o Luiz Araújo é inteiro porque ele começou atuando pelo lado esquerdo. E o lado esquerdo dele, a gente sabe, não é o forte dele. Ele joga melhor pelo lado direito. O Plata estava jogando pelo lado direito. Aí veio o segundo tempo. No segundo tempo, o Flamengo voltou melhor. Por quê? O Felipe Luiz fez apenas uma mudança. E não foi substituição, foi uma mudança tática. Ele pegou o Luiz Araújo, botou na ponta direita, pegou o Gonzalo Plata e botou na ponta esquerda. Só essa alteração de peça já fez o Flamengo evoluir e melhorar muito. E aí o Flamengo dominou o jogo, na minha concepção. No segundo tempo, o Flamengo foi muito melhor. Tanto é que conseguiu fazer 1-0.
mas eu já vou falar sobre esse gol aí. Mas não fez 1-0 numa jogada trabalhada, é isso que eu vou explicar para vocês. Mas antes desse gol do Bruno Henrique, o Luiz Araújo perdeu um gol feito, que o Gonzalo Plata, que inclusive precisamos elogiar aqui, mais uma partida extremamente irregular do Gonzalo Plata, foi muito bem. Ele insistiu no lance até o fim, conseguiu roubar a bola do João Vitor dentro da área, rolou para trás, Luiz Araújo de frente para o gol, bateu mal, isolou a bola. Quando o Luiz Araújo foi substituído, ele disse lá para os jogadores que estavam no banco que a bola acabou quicando e ele conseguiu... e ele não conseguiu finalizar bem, acabou isolando. Mas aí depois veio, aos 21 minutos, o Bruno Henrique. Eis que surge o Bruno Henrique, o jogador, para mim, o melhor jogador nesse começo de temporada do Flamengo. São 3 aí que para mim estão se destacando, Bruno Henrique, Gerson e o próprio Luiz Araújo. Mas o Bruno Henrique, além de ser o melhor jogador, é o mais decisivo. Comeu a bola na Supercopa do Brasil, comeu a bola em clássicos recentes e agora fez um golaço diante do Vasco da Gama, porque ele não comeu a bola. Jogou bem, beleza, mas não comeu a bola, não se destacou como se destacou em outros jogos já nessa temporada. E aí ele fez um golaço, uma pintura, uma finalização no ângulo do Léo Jardim. O Léo Jardim, eu considero uma defesa, eu não considero que ele tenha falhado, que ele tenha dado mole, pelo contrário, era um lance ali. Muitos podem falar que era defensável, mas eu acho que era muito difícil. É o famoso taca-luva goleiro para pegar. Depois que o Flamengo fez 1-0, o que aconteceu? O Vasco da Gama, que já tinha a obrigação de tentar vencer nesse jogo, porque o Flamengo tem a vantagem do empate nos 2 duelos, teve que sair mais para o jogo. E quando saía mais para o jogo, se arriscava muito. E o Flamengo quase tirou proveito nessa situação, nessa postura corajosa do Vasco da Gama, porque o Vasco no primeiro momento entrou para explorar o contra-ataque, depois ele teve que ir ao ataque, mas o Flamengo não conseguiu fazer o segundo e o jogo terminou 1-0 mesmo. Diante de tudo que a gente viu, eu acho que o Flamengo tem que comemorar sim esse resultado, novamente vence o Vasco da Gama, eu particularmente já imaginava isso, só errei o placar porque eu apostei num 2-1 Flamengo lá na KTO e errei o placar, mas a diferença foi a mesma de 1-0. Eu acho que o Flamengo encaminha essa classificação, mas acho que esse jogo serve de aprendizado para o técnico Felipe Luiz, porque a postura do Fábio Carille foi basicamente a mesma postura que o Mano Menezes teve, tanto no jogo do ano passado, quando o Flamengo perdeu para o Fluminense, a única derrota do Flamengo com o Felipe Luiz até o momento, quanto no Fla-Flu desse ano. Foi a mesma postura que o Vasco teve. E o Felipe Luiz ele teve dificuldade de enfrentar um adversário com esse estilo de jogo, com essa estratégia. Eu acho que serve de aprendizado para o Felipe Luiz. Ele precisa, entre aspas, encontrar alternativas para conseguir furar essa estratégia. Porque diante do Mano Menezes, em 2 jogos, ele não conseguiu. E agora, diante do Fábio Carille, ele até conseguiu sair de campo vitorioso, mas com muita dificuldade. E não seria nenhum exagero se esse jogo fosse empate. Pelo contrário, o Vasco da Gama fez um jogo que eu considero acima da expectativa. Eu não imaginava que o Vasco fosse conseguir, entre aspas, bater de frente com o Flamengo durante tanto tempo em uma partida assim. E conseguiu. Eu acho que eles entraram com muita raiva, muita raça, muita vontade. Eles sabiam que tecnicamente, ponto de vista qualidade, elenco, não tem como bater de frente, mas tentaram bater de frente com a vontade, com a raça. Eles até conseguiram em determinado momento, mas não tem jeito. Chega uma hora que a qualidade do elenco vai fazer diferença. Eis que surge um Bruno Henrique da vida, como surgiu hoje, poderia surgir um Arrascaeta, poderia surgir um Luiz Araújo. Enfim, o Flamengo tem um elenco muito mais qualificado que o seu rival Vasco da Gama. E agora, nos últimos 31 jogos, o Flamengo tem 18 vitórias, tá? Entre essas 2 equipes, 11 empates e apenas 2 vitórias do Vasco da Gama. Gente, isso aqui é uma freguesia absurda. Absurda. Pode não parecer, mas é óbvio que o torcedor vascaíno não gosta disso aqui nem um pouco. O Flamengo é o maior rival do Vasco da Gama. Eu peguei uma época que Eurico Miranda era louco para poder vencer o Flamengo. Peguei essa época, tá? A rivalidade Flamengo e Vasco, nossa senhora, era absurda. Hoje está longe de ser uma rivalidade absurda, mas bem longe. O Flamengo está muito acima do Vasco da Gama. Muito acima, dentro e fora de campo.
Então é isso, galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, espero que vocês tenham gostado, né, vimos a imprensa aí repercutindo tudo sobre o Flamengo que venceu aí, né, o Vasco, e a freguesia, vamos dizer assim, continua no Rio de Janeiro, né, mostrando aí todo o seu poder, né, o patamar do Flamengo realmente está em outro nível. Vimos aí, né, que o Flamengo nem foi com o time completo, né, Danilo não tava, Alexandro, né, não tinha Cebolinha, não tinha Michael, não tinha Pedro, então, tipo assim, o elenco do Flamengo é tão gigantesco que mesmo com um time considerável reserva, venceu aí, né, com uma certa folga, né. Claro que os jogadores estavam meio que com medo de se machucar, no caso do gramado sintético e tal, isso é muito complicado mesmo, né, mas mesmo assim o jogo pegou no começo e depois foi sendo controlado pelo Flamengo. O Flamengo aí mostrou toda essa efetividade, um golaço de Bruno Henrique, né, a bola no ângulo ali, o goleiro até tentou, mas não tinha como, né? Mostrando aí que ele realmente ele é o rei dos clássicos, né? Ele vem mostrando aí que ele pode superar, né, a idolatria de Gabigol, onde muitos torcedores acreditam, né, que Bruno Henrique vem sendo muito mais participativo nos últimos anos aí pelo Flamengo, e isso vem mostrando, né, que ele vem sim em alto nível, né, desde que renovou seu contrato com o Flamengo. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião sobre esse vídeo de hoje? Qual o seu palpite pro próximo jogo também? Comente aqui sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.